Por isso que o Manuel de Barros dizia, no que eu escrevo eu não minto 10%, o resto eu invento. Né? Então essa mentira combinada, ela favorece um pouco mais a tua atividade. Claro. Né? Não que eu não o faça, isto é, também fazer palestra ou escrever livro é contar história. Claro. Né? É contar história, mas essa história ela não tem tanta intenção de produzir o desconforto que o humor pode fazer. Né? Se você, por exemplo, naquilo que faço, ou outros homens e mulheres que fazem a mesma atividade, eles não incomodassem, né? Ficaria... Né? Eu sou capaz de fazer uma palestra inteirinha durante anos sem usar palavrão algum, e sou capaz de bater palma para o meu amigo Clóvis de Barros Filho, com quem você já conversou, que coloca o palavrão de um modo inacreditável. Né? Eu sou capaz de ser politicamente incorreto contra o politicamente correto, como o Pondé faz em vários momentos, né? E sou capaz de, usando a elegância do Karnal, com quem você já conversou, né? Dar um passo em que ele é de um sarcasmo brutal. Eu posso dar esses passos. É uma questão de escolha. Espera-se de alguém como Clóvis uma sinceridade e uma autenticidade que, se o palavrão não vier, a gente se chateia, certo? Portanto, né, é diferente o modo, né, de presença. Como diz o meu porteiro, que o meu porteiro... o meu porteiro é muito criativo. É o Ocimar. O Ocimar, ele quem vem aqui... Ele tem uma atividade, o Ocimar, que é receber o nome da visita e repassar para o morador, que é uma atividade que ele não domina. Ele ouve o que ele quer e ele fala o que ele bem entende. Um dia chegou o Clóvis de Barros, e aí ele toca para mim aqui e fala: Rafael, tá subindo o Clausibar. E aí... Eu magnífico. Chamando o Clóvis de Barros de Clausibar para os Você sabe que 2 horas de conversa. Meu sobrenome Cortella, ele induz em várias regiões do Brasil a se chamar de Portela. Sim. Certo? E mais do que isso, meu nome Mário Sérgio, pouca gente me chama de Mário Sérgio, mas às vezes na apresentação diz Mauro César. Mauro César. Né? Ou Marcelo. Mauro César Portela. Nessa história do sobrenome... Marcelo Portela. Meu pai, que já faleceu, ele era diretor de banco quando ele faleceu. E uma das coisas que ele fazia era, nos anos 1970, viajar pelo Brasil abrindo agência de banco. Abrir agência de banco nos anos 1970 era um evento na cidade. Vinha prefeito, vinha o bispo, vinha o padre, era um evento, tinha palanque, né? E meu pai um dia foi inaugurar uma agência, era a tarefa dele, inaugurar uma agência no interior, né, de Minas Gerais. E o prefeito da cidade, conhecido pela sua dificuldade, né, em lembrar coisas e pela capacidade de falar asneiras, ele disse, né, ao seu assessor: não vamos esquecer do nome do homem. Aí falou: o nome do homem é Antônio Cortella. Antônio Cortella, não vai errar o nome dele. É igual aquela escola de samba do Rio, mas é com C. Evidentemente que o prefeito abriu, dizendo: temos o prazer aqui de receber o doutor Antônio Cangueira, certo? E durante muitos anos da minha família, nós brincávamos de Cangueira. Né? Cangueira. Ora, quando vem o Clóvis e ele ganha esse nome germânico, isso é uma coisa, inclusive porque ele tem, né? Aquele padrão, como eu digo, o Clóvis é vulcano encarnado, né? Então aquele modo, ele sem dúvida, essa tradução, né, que o Ocimar faz, é uma coisa que tem apreciação, né? Eu sou professor, como eu disse muitas vezes, faz 47 anos que eu me deparo com todos os tipos de nomes. Qual foi o nome mais absurdo? Filonésia, que é um nome que faz sentido, no sentido greco-latino, né? Mas é um nome de cotidiano, poucas vezes. Um outro nome que eu estranhei, a sonoridade é correta, mas a escrita não, claro que isso se devia, né, ao escrivão, era Celso, com S e C cedilha, certo? Isso na sala. Claro que você tem outros nomes também no dia a dia, mas Filonésia... Filonésia é o pai, que é o Filomeno, e a mãe Milionésima. Isso, seria. Claro. Né? Por isso que... Geralmente o brasileiro ele faz assim, ele junta muito o nome do pai com a mãe, ele gosta muito disso. Pega o Jair com a Carolina, fala Jarolina. Isso, claro. Né? Agora, a docência, ela leva a gente a se treinar para você poder ler um nome que não é usual,
né, e trazê-lo para dentro como simpatia. Isso. Porque, do contrário, você marca. É. Como professores usualmente fazem chamada, né, se você não tiver uma atenção muito forte ao modo como pronuncia o nome, ou se você, no momento, fizer um esgar, né, isso, claro, traz dificuldade. No Brasil, a gente se comunica muito com o olhar e com o rosto. Esse momento da pandemia, quando nós tivemos de passar a usar máscaras, sim, ainda bem, em larga escala, uma das coisas que ela trouxe, a máscara, e eu não ia falar disso, não é por isso que eu estou de máscara, mas fiquei fora daqui. Não. Né, é que nós nos prestamos atenção, o modo brasileiro de falar, você não sabe agora, claro, evidentemente, todas as minhas expressões. E não é que eu estou mostrando a língua para você, até poderia fazê-lo, né, mas não é essa a questão. Nós temos um modo de aproximação em que a gente quer a simpatia, o acolhimento, a receptividade. Nós temos temor ao confronto. Isso é usual. Aquilo que um dia se disse que nós éramos um povo cordial, o texto lá do Sérgio Buarque de Holanda, que é outra análise, é uma sacanagem dizer que ele disse isso, é porque estava no outro contexto, mas a máscara dificultou isso. Porque nós falamos um pouco mais devagar, porque enquanto eu falo, eu vou olhando no teu olho, no teu rosto, para ver como é que você está reagindo. Sim, para poder entender. Porque senão, na metade da frase, eu digo assim, não foi bem isso que eu quis dizer. Certo? Sim. De máscara não tem como. Por isso aumentou o confronto nos tempos mais recentes. Porque a máscara... Interessante isso. A máscara, ela esconde um pouco a minha possibilidade de recuar a tempo. É verdade, é verdade. É isso. Você vê que a filosofia é capaz, né, de trazer algumas coisas para o circuito que a gente nem sempre observa. Sim. Né? Convívio, porque né? você fica prestando atenção. Como encontrar propósito em meio a um universo vasto demais para você ter importância? Uma das coisas mais importantes... Como é que o cara sai respondendo? Eu ouvi a pergunta... Você já ouviu todas as perguntas, Cortella? Não, eu ouvi o que você disse. Você já ouviu... Ninguém te faz mais nenhuma pergunta. Faz. Outro dia me perguntaram por que os kamikazes usavam capacete. Certo? É verdade. Ou por que antes de dar a injeção letal na pena de morte, por que antes passa um algodãozinho? Protocolo. Protocolo é decisivo na vida. Pra ficar exatamente. Para a pessoa não pegar nenhuma infecção. Né? Uma das piadas que se contava nos anos 1970, quando o ditador espanhol Francisco Franco, né, ainda imperava, ele que foi capaz de tantos horrores na Espanha, é que quando ele estava já em estado já de agonia, no ponto terminal, um dos médicos sugeriu que a ele se desse morfina. E o médico particular disse, jamais, eu não quero que ele fique dependente disso, né? Então, esta lógica é do protocolo. Né? É do protocolo. E aí você pergunta, como encontrar propósito em meio ao caótico? Isso. Né? Ou aquilo que parece sem sentido, aquilo que é o nojo absoluto, como diria Sartre. Perfeito. Ou nada contínuo do Albert Camus. Né? A gente precisa lembrar que no universo, antes de eu ser, nada existia como eu, e quando eu deixar de ser, nada o será. Isso significa que eu sou único. Uma das formas do arranjo da vida nesse universo sou eu. Portanto, a vida se arranjou de um modo único. Agora, eu sou único, mas eu não sou o único. Tá, perfeito. Não há ninguém como eu, não houve e não haverá, mas não sou só eu que sou. Há outros eus. Isso significa que o meu propósito maior nesse universo, em que se imaginaria, em que, né, não há sentido aparente, é a construção do sentido. Não há um propósito dado, a menos que seja no campo da fé religiosa, a menos que seja no campo do dogma, não há um propósito que aqui está e diz vá, faça isso. O que existe é a necessidade de você edificar, construir, né, esse propósito. Por isso, meu propósito... eu quero que eu faça falta. Perfeito. Esse é o meu propósito. Agora, eu poderia fazê-lo sendo maldoso, malévolo, poderia fazê-lo de modo egoísta. Eu não quero assim. Eu quero ser bem lembrado. Eu quero ser afamado, como eu disse antes, e não difamado. Por quê? Vaidade minha. Perfeito.